a, a divisão de conceitos dele é muito triste, porque ele vai trazer, né, a visão lírica, a visão religiosa e a visão satírica. E nessa visão satírica, ele traz um discurso político que é aquela visão social de mundo. É igual quando a gente fala de políticas públicas. Gente, para que a gente possa saber uma boa representação política, a gente precisa conhecer quais são as propostas de políticas públicas que podem ser feitas para, então, uma boa interpretação, uma boa vivência de vida, uma boa vivência de sociedade. O político, para ele ser um bom político, ele precisa mostrar propostas, ele precisa aplicar projetos, ele precisa aplicar políticas públicas que possam atender à necessidade de um determinado povo. Então, quando eu falo para ti, quando eu sempre falava para vocês lá no 9º ano, apliquem uma proposta de intervenção. É o que muitos políticos devem fazer. Aplicar uma proposta de intervenção para que possa haver soluções para o determinado problema, para determinada temática, para o determinado caso. Então, Gregório de Matos Guerra, lá no início do nosso sistema colonial do Brasil, no início onde nem teu pai existia, nem teu avô, acho que ainda era vivo, basicamente, já se ouvia falar sobre discurso político, já se ouvia falar de política nos textos. A crítica contra a corrupção, a crítica contra né, a não valorização da terra, a crítica contra o não bom tratamento do cidadão da época. Então, a gente vai observar, quando a gente pega a literatura, né, a gente vai observar que a corrupção, os problemas de hoje são os problemas que já vêm no contexto histórico. Autores como Gregório de Matos Guerra já criticavam o governo da Bahia por não atender às necessidades do povo baiano. E o que a gente vai perceber muito no discurso político, na obra política de Gregório de Matos Guerra, é que com a publicação da Boca do Inferno, porque ele dá a Boca do Inferno como se ele colocasse a Bahia como se fosse um inferno. Então ele começa a criticar vários pontos da trilogia, então, da história baiana. E ele começa a criticar, só que os textos de Gregório de Matos Guerra, o livro de Gregório de Matos Guerra, só vai ganhar o seu destaque após a morte dele. E o que a gente vai observar turma, a obra A Boca do Inferno, quando ele retrata a cidade da Bahia, ele traz um destaque especial, principalmente pela a prática religiosa que então acontecia. Então, a gente vai entender basicamente que o barroco e a sua influência dentro desse contexto é que, quando a gente fala das características vivenciadas do barroco, né, a gente, no livro de vocês, ele traz o quê? A poesia, né? E ele traz a poesia e ele traz diretamente a publicação de Gregório de Matos Guerra. Ele inicia a página do livro trazendo 2 textos. O primeiro texto é um texto de Gregório de Matos Guerra que fala sobre, descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Olha o que ele diz lá no teu livro, na página 128. Ele diz o seguinte: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar a sua cozinha, ou seja, não sabem nem se governar. E podem governar o mundo inteiro? Olha o que ele diz nesse estrofe. Ele diz assim: querem governar, mas se não sabem se governar, como podem governar o mundo inteiro se eles não sabem se governar? E aí ele continua. Em cada porta, um bem frequente olheiro. Aí ele fala dos puxa-sacos,
né? Que as pessoas que estavam ali levantando, as pessoas que tinham poder, as governantes da época, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Ou seja, ele se refere aos fofoqueiros, as pessoas que estavam somente se preocupando com a vida alheia, em colocar a exposição da vida alheia ao público. Gente, isso a gente tem que falar. Quem se preocupa com a vida dos outros acaba esquecendo da sua. Quem se incomoda com que as decisões de uma outra pessoa, quem se incomoda com a casa do outro vizinho, quem se incomoda com as decisões do outro vizinho, é uma pessoa que não conhece a sua própria vida. E ele fala isso no livro de vocês, né? As pessoas, elas estão preocupadas em escutar e repassar. É igual uma fofoca entre amigas. Para quem fofoca entre amigos, eu acho que a maioria já fofocou, né? Quem já teve briga entre amigos sabe como é. O amigo A passa a informação para o B totalmente diferente de como saiu do bloco inicial. Porque escuta e transmite de uma forma diferente. E ele retrata isso basicamente no segundo estrofe. Ele continua dizendo assim: muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupentas usúrias nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Espetáculo! Esse texto é espetacular, cara. Claro que o nível formal é um nível altíssimo, né? Nós temos aí uma linguagem altíssima do texto, temos uma estrutura totalmente correta, uma linguagem bastante culta e a presença do cultismo e o conceptismo. Mas ele finaliza o texto. Ele xinga, só que ele xinga formalmente. A Bahia, ela está dessa forma devido à não ação dos governantes. Então ele finaliza o texto dizendo isso. Olha o que o texto 2 ele te diz, que é o sermão de bom ladrão. Olha o título do texto, Sermão de Bom Ladrão, que já é de quem? Do padre Antônio Vieira, aquele que fazia aquele que fazia as suas histórias. Ele diz o seguinte: acompanha no teu livro. Suponho finalmente que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e a vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Porque a mesma sua miséria ou excusa, ou alivia o seu pecado, como diz Salomão. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno os que não só vão, mas levam, de que eu trato. São outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera, os quais debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distingue-se muito bem Senhor Basílio Magno. Não só os ladrões, diz o santo, os que cortam bolsa ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria dignidade merecem este título são as quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com amanhã, já com força, roubam e despojam os povos. Ou seja, os reais ladrões são aqueles que têm o poder e não fazem nada. Olha o que ele diz, um texto lá do início pré-colonial, olha como ainda surge efeito nos dias de hoje. Fica ligado, olha lá. Os outros ladrões roubam o homem. Estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco. Estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Ou seja, ele diz que o ladrão, que é o ladrão típico, ele rouba uma pessoa diária.
Mas um governante, ele rouba uma população toda. Então, ele mata a população e rouba, né? Ele é explícito isso. Olha o que ele continua dizendo. Diógenes, que tudo via com a mais aguda vista, que os outros homens viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça levava a enforcar os ladrões e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes a enforcar os pequenos. Não? Ditosa Grécia, que tinha tal pregador, mais ditosas e outras nações, cadê, meu Deus? E outras nações, se nelas não padecerá a justiça as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu Roma ia enforcar um ladrão por ter furtando um carneiro? E no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou um ditador por ter roubado uma província. E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? É a mesma pergunta que eu digo para vocês. Se nós fôssemos enforcar os ladrões que roubam uma população em uma cidade, sobraria algum? Não sobraria nenhum, professor. De um chamado Seronato, disse com discreta contraposição Sidônico Apolinar. Seronato está sempre ocupado em duas coisas: em castigar frutos e em fazer. Isto não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Olha o que ele diz. Ele finaliza diz assim: a gente não precisa desse povo, a gente quer, deixa que eu mesmo me roubo. Alguém tem algo a falar? Oi, professor Gostoso, tudo bem com você? E aí a gente entra no nossa temática, porque Gregório de Mato ele vai ser bastante conhecido. O ponto primordial de conhecimento dele é em relação às suas sátiras. Então, ele traz uma poesia sacra e ele também traz uma poesia lírica, né, basicamente para dentro da obra dele. Mas ele vai ficar bastante conhecido principalmente pela obra A Boca do Inferno. A obra A Boca do Inferno, ela não perdoava ninguém. Era ricos e pobres, negros, brancos, padres, até a pobre das feiras, né? Toda a população estava ali como objeto da sua lira maldizente, da sua crítica, né? Em um dos pontos da obra dele, ele se refere ao governador, como estão vendo aí, né? Que é o Camara Coutinho. Ele diz assim: nariz em bono com tal sacada, que entra na escada 2 horas primeiro que o seu dono. Ele diz assim: que nariz é esse tão empinado? Não tá nem aí, entra primeiro e esquece da população. E ele continua. Né? Ele traz também um lado meio agressivo, porque nesse lado agressivo ele traz assim, ele quer, no leitor da época, como era a alta população, ele queria chamar a atenção da alta população. Então ele trazia uma visão em questão do amor, um amor físico de uma maneira bem agressiva e bem grosseira diante do contexto. Então, ele traz a visão dele como uma questão de desprezo da concepção cristã do amor, né, que está ligada com essa visão espiritual, mas ele manifesta essa transição, o amor, de uma maneira física. Como observem nesse texto, o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, não aceito menos, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta, não sabe o que está aproveitando. Né? Ele diz que o amor é isso, é esse embaraço de pernas, se pega para lá, né? Muito bem, não aceito menos, jamais. E aí o autor, ele retrata isso dentro de suas obras. Um outro ponto fundamental da obra dele é essa crítica que ele faz da Bahia. Observem que ele diz assim: nessa obra, A Triste Bahia,
que está dentro do livro, ele traz essa crítica bastante estética em relação à cidade da Bahia. Leia aí pra gente, Francisco Neto. Triste da Bahia. Triste Bahia. Portanto, desenvolvimento, essa eleitor nosso antigo estado. Pobre te vejo a minha empenhada, nunca te vi, eu te ato minha abundância. A ti tocou-te a minha mercante, que tua larga barra tem entrado. A mim te trocado, te tem trocado. Tanto que de repente, um dia, amanhecer ação se tuta. Muito bem. Lá no livro de vocês grifem as... A produção ainda tá aqui. Ok. Na Lá no rua livro... dela, com o meu carro rebaixado. O que é? Página, tio. Lá na página 130 do livro de vocês vão grifar. Gregório de Matos Guerra foi um poeta múltiplo. Passou pela lírica amorosa, pela lírica filosófica, pela lírica religiosa e pela lírica satírica. Lá na página 130, grifem o segundo parágrafo, que apresenta a ideia. Parágrafo? É tudo Leia segundo parágrafo? O terceiro parágrafo. Ingrid e Ayana. Ingrid e Ayana, leia... Calma, que eu vou pegar o marca-texto. Qual? Terceiro parágrafo, professor. Isso. Ó boca do inferno, como convencionou-se chamá-lo, por meio de sua obra satírica, envolveu-se profundamente com a política daquele tempo. É importante recordarmos que a palavra política vem do vocábulo grego polis, cidade. Se referia à vida na polis. As regras que organizavam essa vida em comum entre seus habitantes e as decisões tomadas sobre essas regras. Gregório tinha como principal enfoque em seus poemas satíricos a política do século XVII na Bahia, a corrupção, a injustiça social, os mandos e desmandos de seus governantes. Hoje, tal como Gregório, encontramos múltiplos boca do inferno. Você já pensou sobre isso? Quem são eles? É a pergunta que eu faço hoje para vocês. 1 minuto para vocês me responderem no bate-papo. Quem são eles? Quem são hoje os nossos bocas do inferno? Tipo, os políticos corruptos e essas coisas? É? Você não quer saber quem são eles? Sim. Quem são eles? São os políticos, professor. Os safados. É político. Por É quê? político. Hã? Por que os políticos? Ok, agora eu vou falar um negócio recente, que é o Pantanal lá que tá pegando fogo. O presidente, nosso queridíssimo presidente, ele colocou lá no Twitter dele: o Brasil é o exemplo no Teu combate contra a presidente, devastação do meio. O queridíssimo presidente. Isso. Ele colocou: o Brasil é exemplo no combate contra a destruição do meio ambiente. E o Pantanal tá o quê? Mais de 50% da área queimada. Aí, tipo, ele faz piada com isso. Isso daí é uma... Aí a gente entra naquele embate, né? O discurso político dele é uma coisa, e a vivência é outra. É o que a gente está falando. Quem são os bocas do inferno? Aqueles que aplicam um discurso político e na realidade são outra. O Pantanal, que é uma região onde apresenta um grande
e exacerbado o mundo em relação à fauna e flora, a gente vai perceber que essa região está sendo afetada principalmente pelo desmatamento e pela ação de comercializantes burgueses. Então, a comercialização ali daquelas propriedades de terra, aquela invasão existente, aquele desrespeito com a mata, tão poucos governantes vão se preocupar, porque pode ser futuramente um lucro para eles. Então, o que ocorre definitivamente, esses são exemplos de bocas do inferno. Porque no Brasil existe sim um discurso político, preservação, né? Preservação das matas, preservação da identidade nacional, mas na prática, na vivência social, isso não passa de um discurso político, um grande boca do inferno, que só utiliza coisas para discursos mediônicos. E o que a gente vai observar, de fato, na sociedade atual, é muita gente querendo ganhar dinheiro em cima do povo. E o que acontece? Muitos bocas do inferno apresentando discursos sem nenhuma argumentação, sem nenhum conhecimento teórico, sem conhecer a vivência social. Então, vocês vão perceber, nesse momento político que nós estamos vivenciando, o quanto discursos vão existir de coisas e mesmices que entra e sai governo que continua a mesma coisa. Então, é isso que o autor, Gregório de Matos, ele diz. Para eu apresentar um discurso que possa atingir a população, que eu possa atingir o povo, eu tenho que realizar a diferença. E tão pouco isso ocorre. Daí entra a concepção dele dos bocas do inferno. Na nossa sociedade, nós temos muito bocas do inferno. Por quê? Porque a pessoa, ela assume um cargo de representação da sociedade, mas o salário dela é extremamente altíssimo. Então, a pessoa, às vezes, ela entra para ali pensando nos valores, pensando na questão econômica e pensando nos status pensando social. Nos valores. Pois é. Não pensa na população, né? Que era o que eles deveriam se preocupar. Vamos supor, gente, eu dou um exemplo para vocês. Qual é o discurso político que nós temos hoje, né, dos nossos bocas do inferno, em relação à juventude? Quem é a juventude hoje? Quem é a representação da juventude hoje? Sei lá, 12 a 18 anos, isso é juventude, não sei. Nós temos algo que nós temos algo que é criado para essa juventude? O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que é. Sim, mas é realizada alguma política pública para essa juventude hoje? Não. Não que eu saiba. Gente, é só você perguntar pro Boca do Inferno o que foi que ele fez durante o mandato, durante o governo, o que foi que ele fez antes de ele entrar no mundo político. É só tu perguntar para ele o que foi que tu fez para a população, qual foi o projeto de ação. Se ele conseguir te responder isso, eu te digo que ele não é o Boca do Inferno. Agora, se ele te disser discursos mediônicos que não se concretizam na realidade, pode esquecer, ele nunca vai mudar. Certo? É a visão de Gregório, Boca do Inferno. Eu acho que eu vou iniciar uma nova graduação. Agora eu vou fazer sociologia, porque tem certos assuntos que me aborrecem. Vai lá, Sociologia? eu aprovo. Tá. Muito bem. Terminou. Olha lá. Continua a leitura para mim, Vitor Hugo. Qual é a página, professor? Que eu tô perdido aqui. Eu aceito até acompanhar a aula. Agora, não acompanhar as atividades e o livro, jamais. Página 130. 130. 130? 130, professor. 130. Pode ler lá. Naquela Bahia.
Naquela Bahia, o absolutismo consolidou-se como sistema político cuja característica principal era a centralização absoluta do poder nas mãos do rei, que tomava as decisões e seus súditos acatavam. Ele ditava as regras e as mudava, sem necessária interferência de seu conselho e sua população na democracia atual. O presidente não toma nenhuma decisão sozinho. O Congresso Nacional, composto do Senado e a Câmara dos Deputados, tem um papel de determinante em toda e qualquer mudança. Lê o próximo. Obrigado. Observem, gente. Antigamente, o sistema político era absolutismo. Lá em História, com Rafael, eles devem ter falado para vocês que o absolutismo é o poder centrado nas mãos do rei. Então, isso significa... Apareceu gente aqui na minha tela. Então, isso significa que todo o poder centralizado na época, esse poder político era centrado no rei. Então, o rei, ele tomava todas as decisões em relação à população. O povo não tinha direito de voz. O povo não tinha direito de questionar. O que diretamente hoje já mudou. Né? Hoje tem um Senado, hoje tem um conselho para entrar em consenso. Mas antigamente não. Então, Gregório de Matos Guerra, ele batia muito de frente com esse questionamento, essa concepção. E aí, na obra dele, a gente vai perceber textos como esse, Triste Bahia. Ele define a Bahia. Olha esse texto que ele diz assim: o que falta nesta cidade? Verdade. O que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe se ponha vergonha. Dema viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? A ambição existente nas pessoas. E o maior desta loucura, a usura, o querer mais. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu. Quem não sabe que o perdeu? Negócio, ambição, usura. Quem são os seus doces objetos? Pretos, que naquela época continuavam sendo escravizados, que ainda continuavam no mundo da escravização. Tem outros bens mais maciços? Os mestiços, que você ser mestiço você não tinha total liberdade. Quais deles são mais gratos? Os mulatos. Dou ao demos os insensatos, dou ao demos gente asnal, que estima por caberdal, preto, mestiços e mulatos. Quem faz os círios mesquinhos, meirinhos, vindos da outra cidade, vindos de Portugal? Quem faz as farinhas tardas, guardas? Quem as tem nos aposentos, sargentos? Os círios, lá vêm aos centros, e a terra fica esmaiada, porque os vão atravessando meirinhos, guardas e sargentos. Como se dissesse assim, a nossa Bahia, ela está assim, porque justamente estão se passando pessoas como essa. E ele descreve como era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro, que é aquela obra que a gente iniciou o nosso texto. E ele aprofunda o nosso contexto quando ele diz sobre a Dona Ângela, né? Quem é essa Dona Ângela? Quem é essa apresentação de Dona Ângela? Aí ele se refere a quem? Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor. E anjo, justamente. Se a Angélica é flor, é anjo florente. E quem senão em vós uniformará? Quem virar uma tal flor que não quer cortar essa flor do verde perto da rama florescente? A quem o anjo virar tão luzente que por seu Deus não idolatrará? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio, a minha guarda, livrará de diabólicos azares.
Mas vejo que tão bela e tão garlhada, posto que os anjos nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, observem que no texto, ele traz essa visão de contexto da obra, né, na obra da Boca do Inferno, porque ele traz essa crítica vigente aos nossos conceitos sociais da época que ele, então, vivia, época do início do sistema colonial. Hoje nós estamos em plena atualidade, nós temos tecnologia, nós temos informação, nós temos pesquisa, nós temos ciência, essa ciência ela está em um sistema de avanço, e o que a gente observa que em questão de conhecimento político, em questão de conhecimento democrático, em um sistema social não houve um avanço, né? O que acontece é que as pessoas elas vão entrando nesse ramo do sistema político e elas vão se encabeçando, elas vão se controlando pelo sistema. Gente, o sistema ele é cruel, o sistema ele vai te criticar, o sistema ele vai te apontar, o sistema ele continua sendo o mesmo, o sistema